Nesse vídeo nós vamos falar dos novos impostos que estão sendo discutidos e é o pesadelo de todo investidor, que é impostos sobre investimentos. Então nós vamos ter aqui novidades nos impostos sobre fundos imobiliários e fiagros, mudança nos impostos em ações, que está sendo discutido agora, imposto nas criptomoedas, que já está bem avançado isso aqui, mas eles vão ter muita dificuldade aqui, e os impostos no exterior, que foi o que o governo já implementou, né? Eu vou mostrar como seria a forma correta de a gente fazer, seguindo os modelos dos Estados Unidos. E começando com os fundos imobiliários e os fiagros, o governo está estudando a implementação do imposto IBS e CBS nas receitas desses fundos. Eles vão manter os dividendos isentos, mas até aí já não vai fazer a menor diferença, porque se esses impostos realmente forem implementados, vai perder todo sentido, na minha visão, investir em fundos imobiliários, porque vai reduzir demasiadamente os dividendos. Bom, então a ideia brilhante aqui do governo é aproveitar a reforma tributária, onde está sendo substituído aqueles impostos, né, pelos dois novos aqui, o CBS e o IBS, e aí já aproveita e já coloca esses dois impostos nos fundos imobiliários sem taxar os dividendos. Porém, isso aí não muda nada para o investidor, porque vai ser destrutivo para os fundos imobiliários igualmente. O que vai acontecer é que os lucros desses fundos imobiliários vão reduzir. Reduzindo esses lucros, reduz os dividendos. Não existe mágica aqui, né? E o pior de tudo é que você taxar esses fundos imobiliários dessa forma seria como tratar eles como empresa. Eles foram criados com um propósito específico. Se você põe esses impostos para eles, eles vão virar então como se fossem empresas da Bolsa. Então é muito melhor investir em empresas da Bolsa que não tem as mesmas limitações que os fundos imobiliários. Então, basicamente, caso realmente eles aprovem isso aqui, seria fatal para os fundos imobiliários. Esquece fundos imobiliários, para mim não teria o menor sentido mais investir em fundos imobiliários. Mas isso aqui ainda vai ser discutido, vamos ver se realmente eles vão ter bom senso e não aprovar essa regra que seria destrutiva para os fundos imobiliários. Inclusive, eles estimam que essas mudanças aqui nos fundos imobiliários podem causar então impacto nos dividendos dos cotistas em cerca de 10 a 20%. Na minha visão, 10% está sendo muito otimista, vai mais para cima porque não tem jeito. Se você coloca imposto ali nos lucros, nas receitas, você vai impactar fortemente também os dividendos, é óbvio isso. Óbvio que os analistas, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vai ter a mesma opinião, que isso aqui realmente seria um contrassenso, que afetaria o investidor, que perderia a atratividade dos fundos imobiliários e muito provavelmente não investiria ali, né? E ainda por cima traria um forte impacto no financiamento do setor imobiliário. Então, assim, um governo que diz que queria industrializar o país novamente, trazendo tantos impostos, você não vai industrializar porcaria nenhuma. O que vai acontecer é um desaquecimento. Mais impostos são prejudiciais no longo prazo. Então o que acontece é o seguinte, o governo ele já disse que ele não quer reduzir as despesas. Uma vez que ele não quer reduzir as despesas, o que ele precisa fazer? Aumentar as receitas. Dá para você aumentar as receitas sim no longo prazo, né, com crescimento e tudo mais, só que ele quer isso aqui, ele precisa no curto prazo. No curto prazo, a única forma de você corrigir isso aqui, que vai ser bom para o longo também, para o curto, para tudo, é reduzir a despesa. Como ele não quer isso, qual a única forma? Aumento de impostos, que aliás vai aumentar no primeiro momento e no segundo momento vai acontecer o quê? Reduzir, né? Porque ele desaquece, olha só, vai impactar o financiamento do setor imobiliário, é sempre assim. A economia não é muito complexa, né? Só os cabeça de vento que fica caindo nessas teorias que os políticos falam, né? E cai feito um patinho, né? O grande vilão do Brasil é o Campos Neto, tá bom. E aquilo que eu disse, né? Essa reforma tributária, ela vai trazer alguns assuntos ruins, volta e meia, daqui a pouco vem um assunto bem prejudicial para as ações também, aliás eu já vou falar do que está sendo discutido agora, mas assim, a reforma tributária vai trazer alguns ruídos e às vezes tem um risco de alguma coisa dessa ser aprovada, né? Bom, dando uma olhada aqui no MXRF11, olha só, para você ver, no próprio release aqui da empresa, do fundo imobiliário, a gente vê que esse azul escuro aqui é o valor de cota de mercado. Ele lateraliza, né? Porque é um fundo imobiliário de papel que investe ali em dívida, então ele não tende a acompanhar a inflação nem nada, são oscilações que acontecem aí, né? Mas basicamente o que você precisa considerar é os dividendos. O dividendo dos últimos 12 meses dele está em 12,4. Se você tirar aqui 20%, por exemplo, de queda de resultados por conta desses novos impostos, qual vai ser a atratividade de investir nisso? Então, olha só, o MXRF11, por exemplo, ele ficaria com um dividendo de 9,92, o que é menor do que a taxa de juros nesse momento do Brasil. E, aliás, ela estava mais alta outro dia, então se você pegar analisado a taxa Selic, vai dar mais ainda, né? Então, não faz nenhum sentido a pessoa resolver investir
no IMXRF11, por exemplo. E qualquer outro fundo imobiliário com o mínimo de qualidade ali também não vai fazer nenhum sentido, a não ser que você vá para aqueles arriscados, eu já acabei de falar, né? Arriscados, não vai valer a pena também. Como aqueles dividendos de 15%, 18% de alguns momentos acabaram virando depois zero, alguns fundos imobiliários ali, por conta do alto risco, né? Então, na verdade, fundos imobiliários de papel a gente já mata aqui, a gente pode matar também os fiagros, porque a maioria acaba investindo em CRAs, e aí talvez a gente possa fazer uma reflexão aqui se valeria a pena então investir ainda em fundos imobiliários de tijolo, porque existe um imóvel por detrás, mas ainda assim seria bastante ruim. Quando você fala de fundos imobiliários de tijolos, os dividendos são um pouco menores porque as cotações tendem a ir crescendo, né? Então, assim, você não pode comparar o dividendo do fundo imobiliário de tijolo com a Selic, né? Não faz sentido, porque tem uma perspectiva de crescimento nas cotações, os reajustes de aluguel e tudo mais. Porém, você ter um impacto aqui de 20% é bem ruim, né? Olha só. Como é que ficaria, né? Inclusive, poderia impactar o crescimento desses fundos imobiliários, além de toda a atividade, o próprio setor imobiliário seria desaquecido, como nós acabamos de ver os analistas falando ali, porque é óbvio, né? Qualquer setor que você interfere colocando imposto novo, você está forçando aqui um desaquecimento. O fato é que esse imposto pegou tão mal que o deputado Reginaldo Lopes já veio dizer que não vai haver essa taxação, porém não podemos confiar nos políticos. Vocês lembram muito bem como é que foi o imposto ali no exterior, que a conversa inicial era que era para taxar fundos offshore, que era não sei o que dos ricos, os bilionários, né? Adivinha, eu não sou bilionário para estar sendo taxado, foi o que aconteceu. Agora, qualquer venda que no fim do ano vai ter um lucro ali mais de 6 mil no ano, você vai ser suscetível a pagar imposto, sendo que antes era até 35 mil por mês em venda, você estava isento. Então, para mim, era excelente, porque dificilmente eu vendo, mas de vez em quando, quando a gente está falando de ETF no exterior, às vezes é bacana te dar uma vendidinha. Vocês lembram até que eu comentei uns anos atrás ali que a Nasdaq estava muito esticada, eu vendi ali para entrar num outro ETF que estava mais tranquilo ali de preços, né? Então, assim, de vez em quando a gente faz uma movimentaçãozinha ou outra, principalmente envolvendo ETFs, agora eu não posso mais, né? Não posso realizar lucro porque eu estou ali suscetível a pagar imposto apenas com 6 mil. Cara, se não é para pegar milionário, como é que 6 mil no ano é milionário? Eu não entendo, não faz sentido, né? Então, nada que eles falam dá para a gente acreditar, tá? Nada do que político fala dá para acreditar. Eles tiveram a capacidade de taxar qualquer lucro acima de 6 mil no ano, não é no mês. Se fosse no mês eu até ficava de boa aqui, no ano. Então esse pessoal não dá para acreditar. E com certeza sempre surge uma discussão de taxação de dividendos, não só desse governo do PT, como também o Guedes falava lá, né? Todos eles são unânimes em taxar dividendos aí, né? E citam os Estados Unidos como exemplo, que lá o imposto é 80%. Porém, olha só, nós temos aqui uma tabela de isenção. Por exemplo, pegar o solteiro que a tabela é menor. O cara, ele paga ali ele é cobrado na fonte, mas depois ele pode restituir isso aqui anualmente lá e pegar o dinheiro de volta, porque ele tem uma isenção, olha só, ele paga 0% de imposto até 47 mil dólares, é muita coisa. Então lá realmente eles estão buscando taxar quem recebe muito dividendo, né? Aqui no Brasil é falácia, né? Ele fala, vamos taxar os milionários e taxa quem ganha 6 mil no ano, é absurdo. Então, olha só, eles estão também desesperados em partir aqui em taxação nas criptomoedas, e agora eles estão implementando um imposto dedo duro em movimentações de criptos, e nesse primeiro momento eles só conseguem fazer em corretoras brasileiras. Então, por exemplo, a própria Canfury, a própria Binance, né, ali, nesse momento, pelo menos, não estão suscetíveis a essa regra. Mas a gente sabe que a Binance é alinhadinha com o governo, daqui a pouco eles vão colocar isso aqui também, então depende muito ali da corretora, né? Mas o fato é que qualquer um deveria, sim, pagar dividendos sobre lucro em criptomoedas. O ponto é que até mesmo a complexidade que é toda essa taxação, porque o governo, ainda por cima, ele faz regras complexas. Então, olha só, o governo ele vai além, né? Ele quer taxar até mesmo os stakes nas criptomoedas. Eu não sou de ficar fazendo isso, né? Tem o pessoal que gosta de investir naquelas moedas mais malucas, que tem stake altos e tudo mais. Mas assim, depende de ser bom ou ruim, eu acho absurdo o governo querer taxar isso aqui, porque é como se fosse taxar bonificação de ação, né? Seria, a grosso modo, mais ou menos isso, né? O cara deixa lá, por exemplo, a moeda dele em presa, né, vamos assim dizer, para dar liquidez nas negociações, ele é remunerado por isso. Essa remuneração é paga pela própria criptomoeda geralmente, ou às vezes até em outra,
e o governo quer taxar isso aqui, o que na minha visão não tem nexo nenhum, né? E aí, como que eles vão conseguir fazer isso sem a própria corretora fazer o dedo duro ali, né? É isso que eles estão querendo conversar. Então, olha só, vou explicar aqui para vocês, utilizando como exemplo a Coinfure, que é onde eu compro criptomoedas e também ações no exterior, porque aqui a gente não fica sofrendo com spreads e taxas de corretagens, aqui é livre, né, de taxas, e nas outras corretoras a gente acaba perdendo muito nas taxas. Inclusive, vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, caso você queira se cadastrar na Coinfure e você concorre, utilizando o meu código de boas-vindas, até R$ 1.500 em ações do Banco do Brasil, tá? Mas enfim, vou pegar aqui como exemplo o Tether, que é uma criptomoeda pareada em dólar, ou seja, ela tem o mesmo valor do dólar ali, né? E na Coinfire ela rende 6% ao ano, que é basicamente a taxa de juros americana, que está hoje em 5,5%, mais 0,5%. Então caiu a taxa de juros, cai aqui, subiu a taxa de juros, sobe aqui, né? Basicão, a mesma coisa que acontece no dólar, né? Eu prefiro utilizar o dólar realmente, mas assim, não faria muito sentido eu vir aqui e falar, não, eu não quero ser taxada porque eu estou investindo na moeda Tether aqui, que é uma criptomoeda, não é o dólar. Aí sim eu acho que faz sentido o governo querer taxar, já que ele taxa o ganho em dólar, faz sentido ele taxar o ganho numa criptomoeda dolarizada, para ser justo, né? Eu não gostaria de taxação nenhuma, mas já que ele taxa um, faria sentido taxar aqui. Agora é diferente você querer taxar outras criptomoedas que, assim, não tem nada a ver com dólar, que é um universo diferente. Então, olha só, acaba aqui deixando em dólar mesmo na Coinfire, rendendo 6% ao ano, e aí, como vocês já viram várias vezes, eu vou lá e vou comprando as ações aos pouquinhos, né, sem pressa, utilizando isso aqui como reserva de oportunidade. Enfim, aproveitando que a gente está aqui, como é que nós fazemos então para comprar criptomoedas na Coinfire? Você simplesmente faz o Pix em reais mesmo, vai cair na sua conta em reais rapidinho, e aí você pode então converter esses reais em dólares, que é o que eu costumo fazer, você pode vir aqui e converter, no caso ao contrário, vai estar em reais, você vai converter para dólares, né? E depois você vai lá e transfere para a sua conta trade, né? Só vem aqui e arrasta quando você quer transferir. O que você não transfere, eu deixo ali em dólar rendendo 6%, tranquilíssimo. Ah, quero comprar mil dólares em Bitcoin, um exemplo. Eu vou lá, transfiro, né? Transfiro, e aí eu já até escolhi aqui a Bitcoin USD dólar e vou lá e comprar feliz da vida. Eu vou estar aqui então com os novos Bitcoins. Só clicar em comprar e aí eu ou digito o valor ou deslizo aqui a barrinha. É bem fácil. E vamos conversar também sobre essa PL, que está em discussão ali desde o fim da semana passada, que é um projeto que cobra imposto de renda sobre operações da Bolsa em 0,075 para todas as operações. Comprou, vendeu, fez qualquer movimentação na Bolsa, está sendo cobrado imposto. A ideia dessa regra é simplificar para a pessoa física, já que todo imposto seria retido na fonte, então você não teria nem opção de errar, ele já seria retido na fonte esse imposto. O grande problema é que aquela isenção que nós temos em vendas até 20 mil seria eliminado. Então parece que o governo está partindo para isso, de eliminar isenções que ajudam a pessoa física, como eles fizeram lá no exterior. Eles retiraram a isenção de 35 mil, agora eles querem tirar a isenção de 20 mil, que na verdade deveria ser atualizado, né? Porque lá no exterior é sempre atualizado as tabelas. Aqui parece que fica parado no tempo. Quando eu comecei a investir, há milhões de anos atrás, era 20 mil, agora ainda é 20 mil, né? Então, assim, esse dinheiro já perdeu metade do valor, né? Então hoje já não é tanto assim. Eles querem, inclusive, tirar isso. Porém, 0,075 não é muito. Então, eu vou dar minha visão um pouco polêmica sobre isso aqui. Assim, por mais que nós gostamos muito daquele teto de 20 mil, ele está cada vez diminuindo mais, né? Às vezes você nem tem uma posição tão grande, você tem que tentar vender em 2 meses, caso você queira vender. É raro eu vender, mas eu me desfiz da posição da Petrobras, eu me desfiz ali da S Brasil, né? Então de vez em quando acontece. E o teto de 20 mil ele é muito bem-vindo, ainda que seja mais difícil, a gente cada vez está mais difícil a gente encerrar uma posição no mês só, vai ficando, a não ser que seja uma posição pequena, pelo menos na minha carteira, vai ser difícil eu conseguir encerrar num mês só. Eu acho que mesmo pagando 0,075 apenas ali na compra, seria muito vantajoso para o buy and hold. Ah, mas os fundos de não sei o que vão ganhar mais. Cara, não me interessa com os fundos, interessa que nossa visão pessoa física. Para a gente pode fazer muito sentido. Porque como que eles chegaram a essa conclusão? Eles chegaram a essa conclusão aqui analisando as movimentações que são muito grandes na bolsa. Se eles ficarem comprando os fundos que estão ali comprando e vendendo toda hora, ficarem cobrando essa taxa aqui, seria mais vantajoso para eles. Só que eu vou falar para vocês, é muito perigoso esse imposto. Por quê?
porque por mais bacana que seja, ele é um imposto pequeno e que vai acontecer no futuro. Já digo para vocês um spoiler aqui. Aí vem um outro governo posterior, daqui a, sei lá, assim, não acho curto prazo nem tanto, mas daqui a 10 anos vem um outro governo e fala: ei, nós somos os únicos países no mundo que não cobramos imposto sobre a venda, o lucro ali, né? É o rentismo, não sei o quê, aquela história toda, né? Aí o que eles fazem? Mantêm esse imposto aqui e criam um novo imposto novamente, esse que já existe hoje, por exemplo, né? E aí não vai ter os 20 mil, inclusive, de isenção. Então, assim, bacana é, mas é perigosíssimo, né? É brincar com o fogo. Inclusive, eu fui ler a lei lá, eles falam ó, do imposto em 0075, fala que é independente se é lucro ou prejuízo, né? Então se você tem prejuízo, você também pagaria 0075, né? E aí muitos fundos vão ficar extremamente chateados com isso, então isso aqui não agradaria muito alguns grandes investidores, eu acho. Operações de compra e venda, então independente se está comprando ou vendendo, só que essa lei aqui, ela inclusive tem uma coisa errada, né? Quando ela justifica ali, ela fala que hoje em dia é isento em lucros até 20 mil reais. Cara, só que não é ganhos líquidos não, tá? É vendas, né? Se a gente tem ganho líquido de 10 mil reais, mas nós vendemos 30 mil reais, nós vamos pagar imposto. Então aqui tá meio errado essa parte aqui. Mas enfim, essa lei seria bacana, na minha visão, sim, mas como a gente está no Brasil e nós sabemos que todo mundo tem memória curta e os políticos eles dão de louco o tempo todo, com certeza essa lei seria muito ruim. Não se esqueça o like e também ative o sininho depois de se inscrever, porque muitos aqui estão perdendo vídeos porque não tem o sininho ativo, tá? E deixa também os comentários do que você acha desse imposto aqui que vai influenciar nas ações também, porque é qualquer movimentação na bolsa. Um abraço e até o próximo. Valeu!